Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lorena Eltias e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse é o primeiro vídeo de uma série especial que vai acontecer agora em dezembro, falando sobre o meu transplante de medula óssea que eu fiz lá em 2016. Como vocês perceberam, esse não é o dia que eu costumo postar aqui, mas é porque agora, nesse mês de dezembro, eu decidi que eu vou postar vídeos extras. Então fiquem ligados, porque toda semana, além dos vídeos de sexta-feira, também vão sair os vídeos dessa série aqui que eu estou gravando hoje. Então, sem mais delongas, vamos para esse primeiro episódio, que é sobre por que eu fiz um transplante de medula óssea autólogo em 2016. E claro que eu quero agradecer aos membros do canal, o nome tá aparecendo aqui na tela. Muito obrigada, eu espero que vocês gostem dessa série de vídeos. Eu tenho 24 anos, meu nome é Lorena Eltias, e eu vivo com uma doença chamada doença de Crohn, que inflama todo o meu aparelho digestivo. E ela é uma doença autoimune e sem cura. E eu convivo com isso desde que eu era criança, sabe? Não é novidade pra ninguém que eu já fiz muitos tratamentos de saúde. Eu já passei por muitas coisas. Foram 3 cirurgias, foram várias internações, eu já usei sonda, eu já fiz muita coisa, sabe? Mas teve uma coisa que se destaca entre elas. E essa coisa foi o transplante de medula que eu fiz. Toda vez que eu falo que eu fiz um transplante ou que eu posto alguma foto mostrando que eu já fiquei careca por causa da quimioterapia, as pessoas perguntam o que aconteceu naquele momento, né? As pessoas querem mais detalhes sobre isso. E eu sempre quis gravar falando sobre isso com mais detalhes. Eu confesso que eu demorei um pouco para falar sobre esse assunto, porque ele foi um assunto que por muito tempo mexeu comigo de certa forma. Já vou dar um spoiler aí dos próximos episódios. O transplante foi muito demorado, tá? Eu fiquei muito tempo internada no hospital. Só que ao mesmo tempo, eu acho que ele é um assunto muito importante e que muitas pessoas me pedem pra contar. Então, vamos lá. Desde 2010 eu fazia tratamento no hospital de São Paulo, né? Aqui em São Paulo mesmo, na Unifesp, tá? Eu fazia tratamento com a gastropediatria daqui, e foi onde eu fiz minhas 2 cirurgias, né, 2012 e 2014. Provavelmente, a fase dos meus 10 até os meus 20 anos de idade com a doença de Crohn foram, tipo, os 10 anos mais difíceis da doença em mim. Em nenhum momento a doença melhorava, sabe? A gente tentava de tudo, assim. Todo medicamento que lançava, as médicas da Unifesp passavam pra mim, me colocavam por primeiro, sabe? Então, assim, gente, era um caos, tá? Toda consulta, todo tratamento que eu fazia, a gente ia com muita esperança de que ia funcionar, mas a verdade é que não funcionava e eu continuava usando doses muito altas de corticoide. Então, basicamente, mesmo depois de 2 cirurgias, eu não tava nada bem do Crohn, tá? E aqui eu preciso dar um grande contexto de que 2015 foi o ano que eu criei o meu outro canal no YouTube, o outro canal que eu acabei perdendo. E sim, os vídeos do transplante estão nesse outro canal e eu acho que eu vou deixar liberada a playlist dos vídeos do transplante para vocês, se vocês quiserem assistir. Nesse meio tempo que eu fazia o tratamento lá na Unifesp, a gente sempre estava procurando, né, alguma coisa, algum outro tratamento, hospitais que tivessem mostrando alguma mudança ou algum remédio novo para pessoas com doença de Crohn. Então, a minha mãe, eu, a equipe médica que cuidava de mim, todos nós a gente pesquisava bastante sobre a possibilidade de alguém que tivesse cuidando de casos muito graves da doença de Crohn. Os médicos não sabiam mais se eu tinha que fazer uma nova cirurgia, mas a médica, ela não queria fazer uma outra cirurgia em mim, porque ela falou que ia ser muito arriscado. Então, tava meio que sem saída, assim, sabe? Até que a gente viu uma reportagem falando sobre um tratamento alternativo que estava sendo testado naquela época, que ele era um transplante de medula. Explicando de forma bem resumidamente, a medula óssea ela é uma das partes mais importantes do nosso corpo quando a gente está falando de uma doença autoimune, ou seja, de uma doença que é do sistema imunológico da pessoa. Então, esse era o estudo que estava acontecendo naquela época.
E também é importante dizer que existe o transplante de medula óssea, onde você vai receber de um doador outra medula, né? Então existe uma medula de uma outra pessoa que vai ser a doadora. E existe também um tipo de transplante que é o transplante autólogo, que eu não preciso de doador. Eu vou lá no hospital, passo por um procedimento onde com a minha própria medula eles fazem tipo uma limpeza na minha medula. Mais pra frente eu vou explicar melhor, tá? A gente viu sobre essa possibilidade de tratamento, conversamos com as médicas da equipe, né, que cuidava de mim. Na época eu tava inclusive internada no Hospital São Paulo há muito tempo já, sem previsão de sair do hospital, porque eles não estavam sabendo muito bem o que a gente fazia. A equipe de São Paulo entrou em contato com essa outra equipe que estava fazendo esse estudo. Essa outra equipe e esse transplante, ele estava acontecendo no Hospital Beneficência Portuguesa, localizado em São José do Rio Preto. Para quem não sabe, São José do Rio Preto é uma cidade do interior de São Paulo, que fica aproximadamente 6, 7 horas de São Paulo quando a gente ia de ônibus. Eles apresentaram meu caso e tudo mais, e eles pediram pra gente ir lá fazer uma consulta inicial para ver se era o caso, sabe? Então foi uma coisa que parecia uma grande alternativa pra gente do que fazer naquele momento, uma tentativa, sabe? Como eu falei pra vocês, o transplante ele não foi assim, tipo, um tiro cego que a gente deu. Na verdade, antes do transplante, os médicos estavam tentando tratamentos em mim que nem tinham grandes estudos ainda da eficácia daqueles tratamentos, mas é porque eles realmente não sabiam mais muito bem o que podia ser feito para que controlasse a minha doença. Tava realmente uma situação, gente, muito complicada. Cada exame que eu fazia de imagem do meu intestino, o meu intestino aparecia pior. Gente, talvez em alguns momentos eu fale coisas meio controversas, mas é porque eu não lembro muito bem dos detalhes. Então eu vou contar como que eu lembro que aconteceu. Afinal, eu tinha 15 anos de idade. A gente fez uma arrecadação de dinheiro, naquela época eu e minha mãe. Eu fiz tanto na minha escola, a gente fez na nossa cidade, para que a gente pudesse ir então, né, para essa cidade do interior para fazer esse tratamento. A partir do momento que os médicos deram um ok, eles, na verdade, eles não falaram que eu ia fazer o transplante, mas eles falaram que eles podiam, que eu podia ir para lá, ficar internada lá, eles fazerem os exames que eram precisos para ver se eu era ou não indicada a fazer aquele transplante. A gente tinha que arrecadar uma quantia, porque a gente ia ir para São José do Rio Preto sem saber quanto tempo a gente ia ficar lá. Nesse meio tempo, muitas pessoas muito legais nos ajudaram. Tanto pessoas que compraram nossa passagem de ônibus para a gente poder ir para lá, pessoas que literalmente cederam as suas casas para a gente ficar em São José do Rio Preto, porque essa era uma preocupação nossa, a gente não tinha onde ficar naquela cidade. E nisso, uma família conhecida nos ofereceu para que a gente ficasse em um dos quartos da casa, e a gente topou, e foi assim que a gente foi, tá? Passado na primeira consulta, eu conheci o médico, né, responsável, que era um proctologista, e também os outros médicos da equipe, porque precisava de um hematologista e precisava de mais um monte de especialidades. Bom, mas Lorena, por que um transplante para a doença de Crohn? O que isso tem a ver? Então, basicamente, gente, qual era a tentativa ali, tá? Eu queria lembrar que eu fui a paciente número 22, tá? A fazer esse transplante. Então, antes de mim, só tiveram 21 pessoas que fizeram aquele mesmo procedimento. Hoje em dia, eu não sei em que número que tá esse transplante, eu não sei se ainda é feito, tá, gente? A ideia ali é que não era uma promessa de cura da doença, nem nada, tá? Não ia ser isso, mas era uma tentativa, né? Um estudo mesmo sendo feito ali com relação a toda a parte imunológica da doença de Crohn e como que a gente poderia, talvez, podia ser com que quando fosse colocado a medula de novo em mim, a minha medula ela meio que reiniciasse do zero, tá? Basicamente isso. Eu vou explicar de uma forma bem leiga
para que faça sentido, tá? A medula ainda teria, né, os traços, enfim, a doença estaria ainda contida no meu DNA, mas ela poderia ser uma doença que meio que reiniciasse, sabe? Então, a ideia era que cortasse o que eu estava sentindo ou o que eu já tinha passado com o Crohn desde aquela época, então, que toda aquela inflamação melhorasse e meio que atingisse o estado de remissão da doença assim, podendo a doença voltar futuramente, tá? Mas a ideia é que, de alguma forma, com esse procedimento, chegasse na remissão. Então, era uma ideia muito legal, né? Na minha cabeça, eu pensei, meu Deus, é uma chance de, tipo, basicamente tentar melhorar toda essa inflamação que já tá no meu corpo e talvez somente sendo feito um procedimento realmente na minha medula para que a gente consiga esse resultado. Uma das primeiras dificuldades que a gente teve foi que a gente teve que ficar esperando o convênio aceitar esse tratamento. Esse transplante, ele não era nada barato, então não havia possibilidade de eu, minha mãe ou minha família, enfim, a gente pagar no particular. Apesar de que eu sei que teve pacientes que pagaram no particular o transplante, eu só conseguiria fazer o transplante se o meu convênio aprovasse esse tipo de tratamento. Demorou bastante para o meu convênio aceitar, mas eles aprovaram no fim, tá? Um dos primeiros passos que eles fizeram comigo foi me internar no Hospital Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto mesmo. E lá eu comecei a fazer os procedimentos, tanto os exames para o transplante, quais eram os problemas naquela época. Já vou falar aqui, e aí vocês vão entender talvez o próximo episódio melhor. Um dos maiores problemas naquela época até então é que eles ainda não tinham feito o transplante em nenhuma pessoa ostomizada. E o transplante, todo o processo do transplante, ele é um processo muito delicado que a pessoa vai passar, inclusive envolvendo quimioterapia, e uma quimioterapia muito forte. Então, eles não sabiam como que uma paciente ostomizada, que tem alguns riscos, né, maiores de infecção, de desidratação e de outros problemas intestinais, poderia reagir às quimioterapias e ao transplante em si. Esse era um dos primeiros riscos que eu corria, né? O outro problema que a gente tinha nesse processo é que o transplante ele era um procedimento muito invasivo. Eles só tinham feito até então em adultos também. E quando a gente fala adulto, qual a diferença, né, de mim lá com 15 anos para um adulto? Eu era muito pequena, gente, e eu não tinha peso suficiente também para fazer esse transplante. Então, eles ficavam muito preocupados, né, com as doses dos remédios ou quais remédios eles iam poder usar em uma pessoa que estava pesando 30 quilos, entendeu? Foram esses os primeiros problemas que eu lembro mais, que eram basicamente os problemas da minha ostomia e o fato também de eu ser muito nova, de eu ser praticamente uma criança, não só pela idade, mas principalmente pela minha estrutura corporal de criança mesmo. É diferente, né? Um adulto que, sei lá, tem 80 quilos e aí nesse procedimento de quimioterapia ele perde 20 quilos. Ah, tá, tudo bem, ele vai recuperar, sabe? Vai dar tudo certo depois, vai ser feito. Só que assim, eu tinha apenas 30 quilos, entende? Se eu perdesse 10 quilos, eu já ia estar, tipo, na beira da morte, entendeu? Bom, e aí, eu e minha mãe, a gente ficou internadas nesse hospital, né? A gente ficou, gente, 2 meses lá, internadas. Antes de fazer o transplante, tá? 2 meses só nessa de convênio e nessa de será que vai dar pra fazer o transplante nela ou será que não? Com os médicos vendo possibilidades de troca, de como que ia ser feito o transplante em mim, em si, né? Nessa hora, gente, sendo bem sincera, eu não aguentava mais estar dentro do hospital. Porque eu fiquei internada, assim, e foi muito difícil. Foi, assim, uma das minhas internações mais difíceis mesmo, assim. Eu tava numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Basicamente só tava minha mãe comigo, então era muito difícil, era um hospital que eu não conhecia ninguém. Eu não tinha minha equipe médica que eu tava acostumada ali comigo, né? Nesse processo todo, gente, eu já tinha, como eu falei, o canal no YouTube.
Só que eu não falava da doença de Crohn. E aí eu fiz um vídeo, né, falando, antes de eu ir pra lá, pra São José do Rio Preto, eu fiz um vídeo falando que eu ia passar por esse transplante, e esse vídeo viralizou na época bastante, assim. Bastante gente chegou no meu canal por causa desse vídeo, porque eu chego a chorar e eu falo que vai ser, tipo, a chance da minha vida, e que eu tava com muita fé de que aquilo ia ser um ponto de virada na minha vida. Mas eu já vou dar spoiler de que nos próximos episódios vai ter um episódio específico que a gente vai assistir juntos esses vídeos. Então, se vocês quiserem esperar pra assistir comigo também, eu topo, tá bom? Bom, e aí que chegou o momento e eles falaram: Lorena, agora você vai pro processo do transplante em si. A gente vai fazer o transplante em você. A gente já viu todas as coisas aqui, o seu convênio aprovou. A gente acha que você já ganhou um peso legal, porque nesse processo também eu tinha que ganhar peso. Acho que agora você tá pronta pra fazer o transplante. E aí, meus amigos, lá fui eu pra unidade de UTI de transplante daquele hospital. Pois é. E aí eu continuo contando no próximo vídeo, tá? Vou gravar tudo agora. Eu precisava primeiro fazer esse vídeo de contexto geral mesmo, para que vocês pudessem entender depois o vídeo falando sobre o transplante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de eu contar assim a história. Eu espero que vocês assistam todos os vídeos. E eu já quero dizer que desde esse vídeo aqui tá aberto os comentários para vocês me mandarem perguntas sobre esse transplante. Porque eu vou fazer um vídeo respondendo essas perguntas, tá? Então, em todos os vídeos vocês podem comentar. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo dessa série. Ainda tem vídeo essa semana nesse canal, tá? Obrigado aos membros de novo. E, bom, até mais, tá? Tchau!